Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de terça-feira, 22 de julho de 2025, uma tarde nublosa, né? A possibilidade de chuva 0% em Ribeirão Preto hoje, a umidade relativa do ar está em 26%, mas não se engane, ainda vai cair, vai chegar muito próximo dos 20%, a temperatura aumentando, a umidade caindo e nós estamos chegando perto da umidade relativa do ar parecida com deserto, hein? A coisa tá ficando feia. 29 graus é a máxima, essa que nós estamos vivendo neste exato momento, e a mínima foi logo pela manhã de 13 graus. Então, 16 graus de amplitude térmica, problemas respiratórios, problemas pulmonares, cardíacos, circulatórios, todos aquele monte de problema de pele também, né? E junto com a pele, vem aqueles anúncios, né? Aqueles avisos que a gente sempre dá, né? Dizendo, olha, cuidado, é um alerta. Os especialistas estão dizendo para você não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faça. Se você fizer, você pode pegar uma insolação ou uma desidratação e aí você vai ter que recorrer ao posto de saúde. Então, entre 10 e 16 horas ao ar livre, não faça exercício. Não vai ser favorável para você. Dengue e escorpiões. O mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele causa a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar. Então você limpe o seu quintal para que você não tenha nem escorpião, nem mosquito aí dentro da sua casa. O mosquito gosta de água limpa, tá? Se tiver um ambiente com água limpa, qualquer recipiente com água limpa, por menor que seja, torna-se um criador do mosquito Aedes aegypti. E também tem aquela situação de dizer assim, ó, não estou com condições de limpar. Então, você chama alguém, pede para alguém fazer esse serviço para você, esse trabalho para você, mas limpa o seu pedaço. O escorpião gosta de sujeira, tá? Ele gosta de coisas velhas, ele fica lá amontoado no meio de escombros de construção civil, telha, tijolo, madeira, tudo que for coisa velha, ele está lá no meio. Folha, galho. Então, e ele gosta da barata. A barata prolifera nesses ambientes, consequentemente o escorpião vai aparecer. Presta bem atenção no que eu vou falar. Se você limpar o seu quintal, o seu pedaço, muito provavelmente você não vai ter problema com esses bichinhos, tá? E não vai ter rato, não vai ter cobra, não vai ter lagartos, aqueles bichos mais que estão lá dentro, lesmas, né? E aí você vai ficar bem guardado. E se acontecer é porque não foi na sua casa. Aí já é outra situação. Mas dentro da sua casa você não tem um ambiente favorável para ser um criador do mosquito Aedes aegypti, tá bom? Dado esse recado, eu quero ir hoje bem rapidinho para aquela situação que nós estamos falando direto, né? Tem gente hoje pela manhã, uma pessoa pegou de brabo, né? Que estava falando a respeito da situação de ter um problema muito grave porque parece que ela não conseguia se perdoar, né? Mas nós já olhamos e vimos que Deus é um Deus perdoador. Ele esquece, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E aí tem um cidadão pescando aí, até me deu vontade de pescar, sabe? Tem um cidadão pescando aí e tem um nome lá na ponta do anzol dele dizendo pecado. O homem vira e mexe e vai lá, vai buscar os seus pecados. Vai lá lembrar dos seus pecados. Mas Deus não faz isso, ele não joga. Veja o que é. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha o que é que ele está falando. Jeremias, o profeta Jeremias, ele está dizendo que Deus vai fazer, não vai mais lembrar dos seus pecados. Ele não vai ficar visitando a maldade dos pais no filho, naquela situação, desde que você se arrependa e não faça mais. Lembra do que Jesus falou? Vai e não peques mais. A situação de ficar buscando isso lá no fundo do mar é só do ser humano. O ser humano que faz isso. O ser humano que gosta de ficar lembrando dessas coisas. Porque você querendo ou não, todos nós carregamos um passado. Seja ele de grandes vitórias ou de grandes erros, todos nós temos um passado. Às vezes mesclado, grandes vitórias, grandes erros, mas o importante é que cada experiência nos trouxe até aqui.
E você que está aí deitado no leito de hospital, está triste, acabrunhado, né? Que poderia ter feito diferente, esquece. Lança o seu passado no mar de esquecimento e comece daqui para frente. Por quê? Porque nos tornando quem somos e nos ensinando lições valiosas, foram as situações que nós passamos. Nós passamos por grandes problemas, por grandes dificuldades e chegamos até aqui. Seu passado não é motivo de culpa ou para culpa ou de vergonha, não é. O que passou, passou. Devemos focar no presente, no que plantamos hoje para colher um futuro melhor. É assim, tá? Deus é perdoador, Ele é misericordioso, mas tem pessoas que não conseguem avançar na vida porque ficam presas ao passado que já aconteceu, ao que fizeram, ao que lhes fizeram, ou aquilo que deixaram de fazer, oportunidades perdidas, né? Frustração, aí vem depressão e vem mais um monte de coisa. Então, hoje o dia é um presente, sabe? Um presente deve ser vivido sem amar, sem problemas, sem peso, sem remorso, sem nada. Sabe por quê? Porque se nem mesmo Deus se prende ao seu passado, ao meu passado, ao nosso passado, por que deveríamos ficar nos martirizando por aquilo que já aconteceu? Por que eu deveria ficar remoendo aquilo que já aconteceu? E pior, se você já pediu perdão por isso, se você já foi perdoado por isso, acabou. Já está arrependido? Já pediu perdão? Acabou. Encerra esse assunto por aqui. Mas tem gente que todo dia, mais um dia eu fiz isso, mais um dia eu não sei o que, um dia já foi, já passou. E esquece, porque senão você vai ficar vivendo todos os dias o presente no passado. Entende? Então presta atenção. Se for o caso, peça perdão de novo a quem você prejudicou e dê a si mesmo a chance de viver algo completamente novo. Faça isso. Pois é isso que Deus quer para a nossa vida. Mas se você já pediu perdão, se você já falou com a pessoa, agora a sua parte é esquecer. Lançar no mar do esquecimento, mas que aquilo sirva de lição para você. Pediu perdão? Bola para frente, vamos para frente. Nada de ficar remoendo aquilo que ficou para trás. Desapegue-se das coisas antigas, das coisas que para trás ficam. Esquece. Foi isso que Paulo falou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu penso que ele tinha muita lembrança de muita coisa que ele tinha feito errado. Uma das maiores, e que são mais evidentes, é que ele concordou nos últimos dias dele, como Saulo, né? Antes de ser transformado em um Paulo, ele concordou com a morte de Estevão, com o apedrejamento de Estevão. Imagina o tanto de coisa que passava na cabeça dele, né? Mas ele teve um encontro real com Jesus no caminho que estava indo para Damasco, né? E ele teve esse encontro e falou com ele pessoalmente. Por que é que você está me perseguindo? Quando você persegue e mata os meus profetas, você não persegue eles, você persegue a mim. Por que é que você está me perseguindo? E aí Saulo, né, caindo em si, começou a se desapegar das coisas antigas e libertar-se daquilo que poderia ter sido se você tivesse escolhido outro caminho. Aí Paulo escolhe outro caminho, tem um futuro brilhante, um futuro que Deus planejou para ele, e Deus tem um futuro planejado para mim e para você. Mas depende de pararmos de olhar para trás e viver o que agora temos à frente. O aqui e agora interessa, o presente, a presença de Deus nesse presente é instantânea. Lá no passado você já não consegue mais fazer nada. E lá no futuro ainda não chegou. Então viva o presente, porque é isso mesmo, é um presente. Ter um futuro brilhante
como o de Paulo, o futuro que Deus planejou para mim e para você, depende de parar de olhar para trás e viver apenas o aqui e o agora, na presença de Deus. Deus nos dá todos os dias uma nova chance para recomeçarmos. Então viva o hoje com alegria, com leveza, e amanhã, o amanhã com certeza será abençoado e melhor do que hoje, para a glória de Deus. Tá bom? Fica aqui esse pensamento, tá? É uma palavra para você. Porque se você for parar e olhar para poder ver o tanto de coisa que Deus tem para cada um de nós. Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, ele está dizendo isso aí: porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. O versículo é maior. Ele começa lá dizendo assim: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, todos vão conhecer, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Aí sim ele vem e fala assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. É isso. Lá em Salmos, no capítulo 103, versículo 12, Salmo 103, versículo 12, ele fala assim, ó: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele afasta. Ele fica buscando toda hora. Não é igual o homem, vai lá e pega, todo dia vai e busca, todo dia lembrando isso. Hebreus no capítulo 10, versículo 17, assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Está dizendo isso. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus no capítulo 8, versículo 12. Entende? Aí você fica buscando isso lá, fica lá atrás. Não vai adiantar nada. No livro de Miqueias, um dos profetas menores ali, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no capítulo 7, versículo 19, diz assim, ó: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Esse versículo, o profeta usa uma linguagem figurada, né? Lançar no mar, para mostrar que Deus perdoa os nossos pecados e lança para longe. É isso. É uma mensagem figurada, né? Nas profundezas do mar, onde nunca mais serão encontrados. Em outras palavras, quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele os remove completamente. Esta é uma mensagem poderosa de perdão para mim e para você. Porque quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos dele, Deus nos limpa de toda a imundície, de toda a culpa. Podemos encontrar esse conceito de não se lembrar por misericórdia em outros versículos também. Tem muito versículo aí dizendo a respeito disso daí. Dos seus pecados não lembrarei mais, nem das suas iniquidades não me lembrarei mais. Por que você está estressadinho aí, igual hoje de manhã estava estressado, querendo, eu não sei o que vai acontecer, como é que eu vou viver, Deus já perdoou, está perdoado, tá bom? Isso, faça uma oração, peça perdão e comece daqui para frente, encerre esse assunto e não fica buscando todo dia, porque um dia eu fiz, e não deixa o diabo ficar te acusando disso não. Se você já foi perdoado, perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais. Por isso que a Bíblia fala: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você fazendo isso, com toda certeza, presta atenção, com toda certeza, você estará perdoado e não precisará mais se lembrar dos seus pecados, a não ser que você queira. Quer viver desse jeito, você pode.
Mas eu estou dizendo para você, Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Quem pode estar cutucando isso na sua mente, no seu coração, é o inimigo das nossas almas. É isso. Tá bom? Dado esse recado, você pode aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, ainda hoje. Pode sim. E eu vou orar, né? Você, não sei onde você está nesse momento, e eu vou orar por todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas e aqueles que estão voltando também. Nós demos uma atrasada hoje na live. Infelizmente, a correria da manhã não deu para poder fazer. Mas estamos fazendo agora à tarde, né? Uma benção, né? Pelo menos conseguimos fazer hoje. E eu precisava fazer por causa dessa pessoa. É isso, parabéns. É isso que você tem que fazer. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e deixar as coisas velhas para trás. Eis que tudo daqui para frente se faz novo. A hora que nós estivermos orando, você fale com Deus. Fale para Ele, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz errado. Eu me arrependo de tudo ou de todos os caminhos errados por onde eu andei. E não estou com vontade de voltar para lá. Por isso eu te peço que me aceite como filha ou filho querido que são. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão passando por um momento de luto. Que esse luto seja, meu Pai, um momento de reflexão, um momento de esperança, um momento de fé, e que o teu Espírito Santo esteja consolando a mente e o coração de cada uma dessas pessoas que estão vivenciando esse luto. Seja um familiar, um amigo, um parente, alguém distante ou de muito perto, que o Senhor o ajude e dê graça a cada um deles para que a mente e o coração possam estar guardados de todos os bombardeios que o inimigo causa nesse tempo de dificuldade e nesse tempo de problema. Eu oro nesse momento para que o Senhor acalme o coração de cada um deles, que o Senhor traga o teu Espírito Santo para trazer o consolo necessário. Ele é o consolador por excelência. Nós podemos falar palavras bonitas, mas consolar pessoas é com o Consolador Espírito Santo. Por isso eu te peço, envia-o para que possa acudir, para que possa acolher cada uma dessas pessoas nesse momento. Eu oro por aqueles que estão passando por dificuldades em meio a uma guerra, em meio a problemas, dificuldades. Oro por aqueles que estão no meio de um conflito, seja ele político, religioso, militar, armado ou não. Que a tua boa mão esteja protegendo aqueles que são seus, os seus queridos, seus filhos e filhas queridos, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O Senhor coloque a tua mão e proteja cada um deles. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial, aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, aqueles que nesse momento estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu oro para que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são, que dê graça a cada um deles, fortalecendo, livrando o seu pé de desviar do caminho que é Jesus Cristo. Por favor, meu Pai, aceite esses homens e mulheres que estão arrependidos, declarando a sua necessidade de estar em contato com o Senhor nesse momento. Eu te peço, faça isso nesse momento. Cuide para que eles nunca se desviem do caminho do Senhor. E aqueles que se desviaram e hoje estão retornando para os caminhos, que o Senhor os acolha com aquele abraço fraterno, que é peculiar, que é normal do Senhor fazer. Que o amor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um deles, perdoando os seus pecados e escrevendo o nome de cada um deles no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo que isso aconteça agora, neste exato momento. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Neia, o senhor Fernando, oro pelo Fabiano, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e a sua família, pela avó Neuza, a Sandra, com seus filhos Pedro e Vitor, que são netos da avó Neuza, a Selma, o Geni, a Viviane, todos os idosos dos asilos das casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão terminando ou aqueles que já começaram as aulas, o ano letivo do segundo semestre de 2025, aqueles que ainda estão de férias,
que a tua boa mão esteja sobre a vida de todos eles, inclusive daqueles que trabalham na situação educacional, aonde quer que estejam localizados. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, por todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, por aqueles que são cuidadores domiciliares, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, perturbação e espíritos malignos. Eu dou ordem agora em nome de Jesus para que você saia dessa vida. Você está repreendido em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida e você não pode mais atuar nessa vida, porque nós determinamos e você tem que sair agora dessa vida em nome de Jesus. Só o Espírito Santo tem autorização para se manifestar na vida desta pessoa. Eu oro para que o Senhor esteja abençoando cada um dos empregadores, empresários, empreendedores. Oro por aqueles que estão empregados, aqueles que são colaboradores dessas empresas, seja ela grande ou pequena, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão desempregados, que esse emprego saia rapidamente, para que eles possam ter o salário merecido, para que possam ter o pão de cada dia para levar na sua casa. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir, tá bom? Deus abençoe. Boa tarde.